E aí? Olá, nós estamos aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho de por que você está aqui? Quem é você? Sabe quem é você? Sabe quem é você? Vamos bater um papo daqui a um pouquinho sobre isso. Não sei se tem alguém aí, tá chegando. Vamos falar um pouquinho, uns 25 minutos aí. Nada mais que isso. Só se o papai mandar mais. Olha só, depois eu vou lançar esse vídeo lá no YouTube. Como eu ainda sou um cara jovem, né? Um pequeno jovem de 51 quase. Eu tenho que dar uma treinada no YouTube e ter a aprovação deles para poder fazer a edição do vídeo lá, ao vivo. Mas assim, eu vou colocar no YouTube posteriormente. Aí você chega lá já dando like, compartilha, comente, tá? Porque todo mundo pede isso, dá o like. Porque o sistema entende, o algoritmo dele entende e parece para mais pessoas, ele começa a subir o vídeo. Então por isso que você ajuda aí compartilhando, dando like, comentando, entendeu? Ajuda o vídeo a ir subindo e aparecer mais pessoas. Então, posteriormente ele vai estar lá para você ouvir tranquilamente também no YouTube, ok? O que acontece? Deus colocou no meu coração, nos últimos tempos, algumas coisinhas que eu preciso transbordar para as outras pessoas. Então, na minha busca incessante, para ter mais comunhão com o nosso Pai, Ele colocou algumas coisas que eu estou compartilhando com vocês. Novamente estou falando, hoje eu só peguei alguns dados aqui rapidamente agora, faz 2 minutos que eu peguei alguns dados que veio na minha mente para compartilhar com você sobre a primeira pergunta. Você já se perguntou quem é você? Quem é você? Quem é você? Aí você vai falar, eu sou fulano, filho de ciclano, nasci em tal lugar. Mas assim, eu queria falar um pouquinho e fazer uma pouquinha... pense um pouquinho fisiologicamente. Quero que tu pense quem é você fisiologicamente. Depois nós vamos entrar nos outros temas. Mas quem é você? Além de você ser a imagem e semelhança do Criador, como diz Gênesis 1:26, você tem uma complexidade de criação estupenda. Olha só, se nós pegarmos todas as nossas artérias, todas as nossas veias que circulam sangue, simplesmente dá 100 mil quilômetros. Só 2,5 voltas no planeta Terra. Alô? Você tem 100 mil quilômetros de artérias. Então assim, meu amado, você é uma ogiva nuclear. Você é uma ogiva nuclear criado pelo mestre, criado pelo aquele que fez tudo. Tá, vamos falar um pouquinho mais, tá? Vamos falar um pouquinho mais do que é você, que sou eu, em termos de fisiologia, tá? Vamos falar um pouquinho mais aqui, ó. Olha só, que coisa doida. Se você pensar um pouquinho, você vai ver que existem algumas curiosidades sobre a nossa fisiologia,
tá? É tão complexo a nossa formação que não tem como pensar que Deus não existe. E começa a falar, caramba, eu sou uma ogiva nuclear, eu sou um monstro, uma coisa entendível, uma coisa absurda, o ser humano. É uma coisa absurda. Se veja bem, se você for lá no Wikipedia, você vai ver que lá consta lá, ó, 100 mil quilômetros que permitiria que você dasse 2,5 voltas na Terra. Olha que doideira isso, cara. 2,5 voltas no planeta Terra. Então, meu querido, falando em fisiologicamente, que falando de você, de mim, como seres humanos, como espécie, é uma coisa impressionante, né? Impressionante. Só que tem outras situações, né? Você tem, você começa a pesquisar, por exemplo, teu sistema digestivo, ele fica entre 7 a 10 metros de comprimento. Olha que doido, cara. Então, assim, se nós for aprofundar, cada vez mais você vai ver que o Criador é simplesmente intangível. É uma coisa absurda a criação do ser humano. A complexidade que somos nós, fisiologicamente, ou seja, estruturalmente. Cara, é muito doido isso. Só para você ter uma ideia, olha só, deixa eu falar um pouquinho para você, enquanto nós estamos falando aqui, ó. Alguém pode estar entrando aí. Só para você ter uma ideia, a cada respiração, tá? A cada respiração, deixa eu pegar aqui, pegou aqui. A cada respiração, só para você ter uma ideia, a cada respirar nosso, é inalado meio litro de ar. Então calcula um ritmo médio de inspiração, de médio de 12 inspirações por minuto, quando está tranquilamente, entra nos seus pulmões 17 mil litros de ar por dia. Olha que doido. Os cílios, né? Os cílios aqui, né? Nos olhos, minúsculos fios da mucosa que revestem as células da traqueia e dos pulmões, empurram a sujeira do ar a ser expelida numa velocidade de 12,7 milímetros por minuto. Olha só, são mais de 220 bilhões. Mais de 220 bilhões de células. Algumas vivem 1 dia e meio apenas. Mas só para você ter uma ideia, mas no fígado elas resistem até 5 meses. No sangue, os glóbulos brancos duram 15 dias e os vermelhos 120. Os macrófagos, as grandes células sanguíneas, digerem uma bactéria em apenas 1/100º de segundo. Então, as veias e artérias, né? Então, tem aí em torno de 100 mil, próximo de 100 mil quilômetros. Tá? Uma criança nasce com 350 ossos, mas quando fica adulta vai contar com apenas 206. Você está tendo noção do que é o que o Deus fez? O Criador te fez? A complexidade que você é? E muitas vezes você não dá valor na tua existência, às vezes na tua... Eu estou falando de corpo primeiro, por quê? Porque nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos triúnicos. E estou falando de corpo, da existência, fisiológico. É extremamente complexo.
tá? Então você é fruto de uma complexidade de criação que a gente não consegue compreender. Mas as ciências que hoje em dia tem, as mais modernas que tem, ainda há muito a ser descoberto. Há muito a ser descoberto. Por que você está dizendo isso? Porque eu estou dizendo isso porque quem é você? Eu estou falando você como corpo. E nós podemos falar aqui muito e muito tempo sobre o corpo, sobre como que faz a digestão, como que você vê, como, enfim, a complexidade e a perfeição dessa criação é incomparável. Nós estamos falando de nós, só no corpo. Cuide dele. A palavra nos diz que ele soprou no homem o seu espírito. Ele soprou. Então ele formou todo esse complexo que somos nós. E depois ele soprou sobre o homem. Soprou sobre o homem o seu espírito. Só que se ele soprou sobre nós esse vento do Espírito, nós temos uma centelha de Deus em nós. Muito bem. E aí? Qual que vai ser? É que assim, ó, quem você é, estamos falando de corpo, primeiro você é corpo, alma e espírito. Como você tem tratado essa complexidade do teu corpo que o Criador te deu? Quem é você aonde você existe? No seu lar, no trabalho, nos amigos, na comunidade? Quem é você? Deixa eu te falar. Se ele criou você e eu como imagem e semelhança dele, se ele soprou nas narinas o seu espírito, para que nós começasse alma e espírito, tivesse ele fala assim, tornou-se alma vivente. Então, se nós vivemos, nós temos um espírito, é por causa dele. E como que eu tenho vivido, como que eu tenho representado a ele, se eu sou a sua imagem e semelhança, se eu tenho alguma coisa parecida com ele, eu tenho feito alguma coisa parecida com ele. Ele quer a volta ao jardim, ele quer te falar todo dia, à tarde, à noite, manhã, toda hora. Só que assim, quem é você? Quem é você? Pode ser que você, no máximo, em 150 pessoas, ou um pouco mais, que são conhecidos, talvez um network um pouco mais avançado, as pessoas conhecem pelo teu nome, por local que se trabalha, muitos até chamam o fulano da empresa tal, às vezes nem sabe o nome do cara, mas chama o nome pela empresa, né? E algumas referências. Mas quando você descobre quem é você em Deus, porquê da tua existência, porquê da tua criação, tudo muda. Tudo há um outro entendimento. Tô falando, nós começamos a falar sobre complexidade fisiológica do teu corpo, mas como você tem alinhado, você tem se sujeitado ao Espírito do Criador? Você tem colocado diante dele todas as coisas e a submissão da sua alma, espírito e assim o teu corpo? Sob o comando dele?
que você tem feito? Quem é você em Deus? E aí? Você é conhecido lá no inferno? Nas linhas do inimigo? Sabe que quando a gente é luz, quando você busca a luz, não há manifestação das trevas, ou seja, as trevas não conseguem fazer. A não ser que você vai enfraquecendo sua luz, enfim, dando espaço, fazendo alguma coisa que você possa que haja prosperidade das trevas. Mas se você é luz, se você é parecido com o Criador, a luz não vai ter espaço para você, ou em você, ou aonde você vive. O fato é que quando nós descobrimos quem nós somos, tudo muda. Por que tudo muda? Porque primeiro é o seguinte, quando nós descobrimos que nós somos triúnicos, alma, corpo e espírito, nós entendemos que o corpo, ela tem a recepção, o instinto, a expressão, onde a alma tem a mente, a vontade, a emoção, onde o espírito tem a consciência, a comunhão, a intuição. Nós podíamos relatar aqui N versículos que falam sobre alma, corpo, espírito. Nós podíamos falar vários que tem na palavra citada aí sobre esses três componentes que somos nós. Mas a pergunta é, reforço, quem é você? Você já descobriu quem é você? Não fisiologicamente, mas quem é você em Deus? Você é um general do reino? Você é um soldado de Cristo? Você é um valente do reino? Você é um Zé Ninguém? Quem é você? Porque assim, ele criou você por um propósito específico. Eu não sei o meu propósito. Pois é. Eu não sei quem sou em Deus. Pois é. Conversar um pouco mais com ele. Ele já dá dica, você é a imagem e semelhança dele. Se eu sou a imagem e semelhança dele, eu tenho que ser pouco parecido com ele. Mas eu não estou. Então eu vou pesquisar. Como é que eu faço para pesquisar? Eu vou procurar conhecê-lo. Como? Cara, ele deixou o manual da vida. O manual da vida chama Bíblia ou Escritura, onde conta várias histórias que servem para o nosso tempo, inclusive, contemporâneo nos dias de hoje, nessa era digital. Descobrir é entrar em comunhão com Deus, para descobrir quem é você em Deus. Porque quando a gente descobre o nosso propósito, primeiro quem nós somos e o nosso propósito. Porque assim, eu até citei, acho que na última, tem gente que é jabuticaba e que insiste que é chuchu, entendeu? Nós somos um corpo, ele fala assim, quando nós somos em unidade, nós somos um corpo, cada um tem uma função específica, nós temos um dom específico, sempre para o outro, sempre para o outro, sempre para o outro, para honrá-lo, a criação, e para ter prosperidade na criação. Sabia que toda, sem exceção, toda natureza prospera. Por que tu não está prosperando, meu jovem? Meu querido. Você, mulher virtuosa. Você, mulher. Enfim, por que você não prospera? Eu estou falando prosperar é você multiplicar, é você
preservar, é você sobrepor, é você ter um legado, é você deixar esse legado. Todas as coisas prosperam para aqueles que amam a Deus. Se eu amo, eu obedeço. Então, para mim prosperar, tem uma chave. Caramba, mas se a natureza prospera... Eu gosto muito de plantar, quem me conhece gosta, sabe que eu planto algumas coisinhas. Então, joguei um tomate ali, nasceu, sei lá, nem contei, mas deve ter ali, acho quase umas centenas de pezinhos de tomate. Jogados, sim, na terra. Porque o Criador estabeleceu uma natureza, uma lei específica para que haja germinação daquela semente no tempo certo. Que tenha a umidade, a escuridão da terra, a umidade, ou seja, tá lá a gema da semente e pum, vai dar a arvorezinha do tomate. Só que nós, o que nós queremos? Nós queremos não passar de algumas fases. Enquanto que nós reclamamos se nós estamos no fundo do poço, nós vamos descobrir, quando você começa a reclamar, você está no fundo do poço, que você não entende quem você é, você não entende que você tem que olhar para cima, não entende que você tem que estar conectado na frequência do Criador e fica reclamando. Escuta, você vai descobrir que o poço tem porão, meu caro, minha cara. Continua reclamando que você vai descobrir que o poço tem porão. Olha para cima. Entra na frequência do Criador. E ele vai te identificando, criando a tua identidade nele. Por quê? Porque nós somos modeladores. Muitas vezes as pessoas não sabem quem são, não sabem quem é. Elas, talvez até lá no seu subconscientes, elas queriam ser diferentes, até são diferentes no subconsciente, mas ela modelou. O que é modelar? É você tirar a cópia praticamente, é você imitar alguém. Pela convivência, pela criação, pela interação com as pessoas, ela modela. Você já viu, começa a conviver com as pessoas, você começa a falar semelhante àquelas pessoas? Vai lá no Paraná, por exemplo. Você começa a ficar lá 20, 30 dias para você ver se você não volta falando capaz, tongo velho, ô louco. Vai pro Rio Grande do Sul, fica lá uns 60 dias, aí você começa a falar, bah, tchê, trilegal. Tô falando em fala, mas os costumes, o hábito, o proceder, às vezes até o pensamento, as pessoas começam a modelar. Sabe qual que é a modelagem que você tem que fazer? Cristo. Jesus. Esse é o modelo maior. E aí você fica modelando o fulano, o ciclano. Olha para cima. Pega a frequência do espírito dele. Sujeite o teu espírito ao espírito dele, a tua alma a ele, e teu corpo vai prosperar. E você vai desfrutar do melhor dessa terra. Só que tem um processo nisso. Como é que eu vou descobrir quem eu sou? Nós estamos falando daqui, falando de fisiologia, falando a formação do corpo, e é extremamente complexo. Até uma época minha esposa foi numa feira de corpo humano, que as pessoas dissecavam as pessoas, aí tinha um corpo com todo o sistema nervoso, só nervos e tal. Outro todo com o sistema artéreo, outro todo com o sistema ósseo. Uma coisa doida isso. Na hora eu vou mostrar aí. Tem uma revista dessa feira aí, que teve em São Paulo, ela foi visitar. Ela é psicóloga, então ela queria entender também um pouco dessa parte. Mas todo mundo olhar para a gente, eu falo assim, caramba, eu sou uma joia preciosa, o Criador fez de uma certa forma inigualável. Cara, você não é igual a ninguém, você é único. Então para de imitar os outros,
Para de se preocupar com o que os outros vão dizer. Cara, procura agradar aquele que te criou, bicho. Ele tem tanta coisa maravilhosa para cada um de nós. E nós, bestiamente, ficamos lamuriando ou querendo copiar alguém, ou querendo que, tadinho de mim. Ficamos com pensamentos miseráveis. Para de ter esses pensamentos de miseráveis. Você é filho do Deus vivo. Ei! Ele tem tudo, criou tudo do nada. A palavra diz que ele criou do nada, pela palavra. Olha lá, escuta só. Quem é você? Se você fica aí falando que você é um bosta, você vai ser um bosta. Tá me ouvindo? Se você tem um pensamento assim, deleta isso, cara. Você é filho do Criador, do Deus vivo. Presta atenção na história bíblica. Vamos pegar meu xará lá, José do Egito. Saiu do nada para governador. Né? Cara, tem tantos exemplos bíblicos. Mas a Bíblia... Cara, tem tantos exemplos contemporâneos nos dias de hoje. Tem muita coisa acontecendo. Presta atenção nos sinais. Só que assim, ele tem um propósito para você. Deixa eu te falar. Quando você está fora do propósito, você vive cansado. Você vive exaustivo. Você vive fatigado. A tua mente cansa. Tudo é uma coisa que não é legal. Parece que o estômago não funciona direito. É uma desgraça. Quando você está no propósito, teu trabalho é diversão. A tua convivência é maravilhosa. E sabe uma coisa que eu aprendi e tenho aprendido com o Papai do Céu? Ele apronta cada uma. Cara, aconteceu algumas coisas comigo essas últimas semanas que é interessante. Tem pessoas drogadas, mendigos e outros tantos. Não sei, acho que o papai colocou um imã em mim, cara. E eu tenho tentado passar para eles algo realmente de valor. Algo de valor que eu falo que é direto do céu. Eu tô falando aqui que eu sou só o violão. Lembra de violão que eu falei? Violão, ele não faz nada, ele tá sujeito ao que vem. Eu não tô lendo nada aqui, cara. Eu simplesmente falei, Senhor, é contigo. Tu colocou esse pensamento que é para dizer para as pessoas quem elas são, que elas são um tesouro precioso, mas o quê? Ela não quer ser um violão sujeito ao seu tocador, ela não quer ser um instrumento na mão daquele que o fez, ela não quer ser sujeita ao Criador, ela quer ser do jeito dela. Presta atenção, aqui não tem nada a ver com religião. Nada a ver com religião. Religião cria regras, tá? E o Criador estabelece princípios. Quando você entender isso, tá? Você vai destravar, vai viver uma outra vida. Para com isso. Para de pensar limitado. Não é só o pensamento. É viver, é lutar para isso. Tem uma outra situação. Tem um querubim desempregado aí, que ele sabe o final dele, ele já sabe o que vai acontecer. E você aí, ó, você, onde tá ali? Você aí, ó, você. Sabia que você é eterno? Você é eterno, cara. Qual que é a tua escolha? E outra, ele pegou o Criador, o que ele tinha de melhor lá no céu, o que ele tinha de melhor, para resgatar você e eu, a humanidade. E aí você fica ainda dizendo, se Deus quiser. Para com isso, rapaz. Ele quer o melhor para cada um de nós. Ele quer o melhor para cada um de nós.
Não existe que se Deus quiser. Ele quer, cara. Todas as coisas. Então descubra quem você é. Descubra nele o propósito. Você está uma vida diferente. Olha só. Outra pergunta que eu coloquei ali. O que te move? O que faz você se movimentar? O que te move? Quais são as tuas prioridades? Ah, não. Se acontecer isso, daí eu faço aquilo. Se... Para com isso. Faça. Faça. Ah, mas você nunca pensou assim? É claro que já pensei. Lógico que sim. Se eu pensasse assim, também não estava aqui, porque eu estava pensando, pô, mas eu não tenho estrutura, não tenho material, não tenho máquina. Lascou-se, vai assim mesmo do jeito que tá, do que você tem. Presta atenção. Quando o Davi foi levar as marmitas lá para os irmãos, sabe? Davi? Aquele menino lá. Pastor, ele foi levar as marmitas lá, levar uns queijos pros mano forte, guerreiro, comer. Chegou lá com seu bodoque. Tinha um camarada lá desafiando o exército do Deus vivo há mais de 40 dias. Aí, ele como um valente. Quem que é esse camarada? Eu vou lutar com esse cara. Não, você vai lutar? Então pega aqui, ó. Pega aqui a armadura e tal. E viu que aquilo não servia de nada. Para de querer pegar as coisas do outro. Você é exclusivo, você é único. Presta atenção. Não existe ninguém igual a você. Você é único. Então pega o que você tem na mão. Pega o que você tem. Pegou as pedrinhas e o bodoque. E o que aconteceu? Acho que todo mundo conhece a história, né? Já era Golias. Já era monstrão. Então, cara, você tem coisas na tua mão que às vezes tá ali. Você quer ter o Rolls Royce para realizar o negócio. Você quer ter a máquina mortífera. Sei lá o que você quer ter para realizar algo. Cara, pega as pedrinhas aí, o Budok, e manda ver, derruba o gigante que tem atormentado. Ei, Deus é contigo. É só você querer. Toma essa decisão. Agora, o que te move? O que te faz sair com o traseiro da cadeira? A tomar uma atitude proativa? Sabe que esses dias eu estava andando na rua? Agora, essa semana. Tava ali na Cotinheri, hein? Aí, uma moça tava ali com C3 e vai lá pra lá. Eu olhei já vindo na rua, na calçada, olhei lá. A menina tava sofrendo para estacionar o carro. Cara, eu gastei 3 minutos. Dei umas diquinhas ali pra ela, pronto, estacionou. Se tá proativo, ajudar, eu podia passar e cagar pra ela, vamos dizer assim. O que eu fiz? Disposição. Cara, o que te move? Eu não fiz pra estar contando aqui. Nem pra alguém ver. Não, cara, você tem que viver princípio. É você ajudar quando você pode, que você tem na tua mão. Faça. Ah, esse não é minha função. Ah, eu não tô sendo pago pra isso. Ah, eu não sei fazer isso. Faça. Faça. Simplesmente faça. E muitos falam que o fazer é melhor que não fazer. Porque pelo menos se você errar, você vai acertar. Vai saber onde está o erro. E alguns dizem que feito é melhor que perfeito, mas o feito melhor que perfeito tem que não fazer de qualquer jeito. E a palavra nos diz que, faça tudo para a honra e glória do Senhor, como se tivesse feito para Ele. Ele sabe todas as coisas. Só que Ele criou alguns princípios que, se nós fizermos alinhamento dele, nós vamos ter intimidade com Ele. E como diz Paulo, vamos fazer uns downloads do terceiro céu. E aí a vida não é mais a mesma, meu querido. Não é mais a mesma. Aí tem algo que vai te movimentar de uma outra forma. Porque o que te move é o que ele quer. Tá? O que ele quer. Aí você vai o quê?
conforme o Espírito te movimenta. Você é atraído pelo movimento do Espírito, quando você está sujeito a ele. Agora, o que acontece? Já viu aquela frase chamada "a Maria vai com as outras"? Tem gente que não pode ver uma fila, né? Já entra na fila. O que está te movendo? Não descobriu quem você é ainda? Qual que é o teu propósito? Por que tu existe nessa época? Busca em Deus. Ele tem sempre o melhor para nós. Busca em Deus. Você descobrirá maravilhas. Não vai vir um anjo do céu e falar o processo para você. Você tem que viver o processo, querido. Se o Criador falasse para todos os valentes do reino o processo da existência, do que eles iam passar, jamais. Ele já jogava a toalha, daí ia embora. Mas assim, no processo, há solidez da musculatura, há reforço. Então aguenta o processo, mas com o alinhamento dele. Para de se lamentar. Profetiza a graça amanhã. Tá lá, é só pegar. Faça o download. Mas para fazer o download tem que ter login e senha. Ah, qual que é o login e senha? Submissão, perdão, convivência, amor. Como é que eu posso transbordar amor para o outro se eu mesmo não me amo? Então tenha os princípios estabelecidos pelo Criador. Viva nele e seja diferente. Você é um ET nessa terra. Você é um ET nessa terra. Um extraterrestre. Você está de passagem aqui. Passa muito rápido. Cara, eu tô com 50 anos, eu olho para trás. Falei, caramba, eu tinha 20 esses dias. Passa muito rápido. Muito rápido. Eu olho para as pessoas que passaram para minha vida, que já se foram, já partiram, não estão mais aí. E aí você pergunta quem eu tenho feito dessa vida preciosa, dessa complexidade da criação, para glorificar, para honrar aquele que me criou. Qual que é o teu propósito? Descubra e viva dias extraordinários em Deus. Nunca vai ser só para você. Vai ser sempre no transbordo pro outro, sempre no transbordo pro outro. Eu digo para você, seja mais que o vencedor nele. Há nada, se você descobrir quem você é, nada vai te parar. Porque ele é contigo. Olha para cima. Começa a estudar a palavra. Começa a fazer um plano de leitura. Começa a ler Provérbios, por exemplo. Tem 31 capítulos. 31 dias você lê todo o livro. Pega um capítulo por dia. Medita ali. Medita. Lê, medita. Caramba. Deus vai revelar grandes coisas para você. E eu vou estar aqui falando algumas coisas que talvez seja para te ativar nessa geração. Eu quero ser o quê? Eu quero ser a faísca. Se você está com a tua pólvora seca, essa faísca pode te incendiar e o fogo ardente será o Criador, o Deus vivo. Ele quer isso para você. Mas basta você querer. Deus abençoe e até a próxima. Ok? Tá? E vou deixar esse vídeo lá no YouTube. Pois acessa lá, dá um likezinho, manda um joinha, compartilha, comenta, tá? Faz alguma coisa, não fica parado. Valeu? Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Ele é contigo, não esqueça disso. Alô? Você não foi ainda cuidar da tua vida? Vai lá, rapaz. Vai lá, meu querido. Vai pra cima. Vai cuidar da sua vida. Mergulha na palavra. Entre em comunhão com ele e viva o extraordinário de Deus. Aí você vai para o fornalha, ele vai estar contigo. Ele vai na cova dos leões, ele vai estar contigo. Não interessa onde você está, ele estará contigo. Bora lá. Um abraço. Deus abençoe a todos.